Você já parou para pensar no que está realmente acontecendo com as maiores economias da Europa? Por trás dos números oficiais, existe uma crise silenciosa que ninguém está te contando. Mas, no vídeo de hoje, eu vou revelar a verdade chocante sobre o declínio dessas potências e como isso pode impactar o mundo inteiro, inclusive você que está aí do outro lado. Bom, a economia da Europa, ela enfrenta atualmente um período de desafios significativos, marcados por instabilidade política, desempenho abaixo do esperado em indicadores econômicos importantes e pressão crescente de concorrentes globais. No início do ano de 2023, a França viveu uma turbulência política considerável quando o governo da primeira-ministra Elisabeth Borne colapsou após intensos protestos contra as reformas previdenciárias. Mais de 10 milhões de pessoas participaram de greves e manifestações em todo o país, tornando-se uma das maiores mobilizações da Europa desde os anos de 1960. Essa instabilidade política reduziu com a confiança dos investidores e também com o crescimento do PIB da França, desacelerando para 0,5% em 2023, que foi abaixo da média da União Europeia, que foi de 1,3%, e com um declínio de 15% no investimento estrangeiro direto na França no primeiro semestre do ano. Enquanto isso, a Alemanha, maior economia da Europa, também enfrentou greves generalizadas no setor automotivo. Os trabalhadores da Volkswagen realizaram paralisações, exigindo salário mais altos e melhores condições de trabalho, interrompendo a produção por várias semanas. Os planos da Volkswagen de investir 30 bilhões de euros em tecnologia de veículos elétricos até 2025 foram afetados por problemas na cadeia de suprimentos, incluindo um aumento de 20% na escassez de semicondutores, atrasando as metas da produção. Como resultado, o setor industrial da Alemanha também sofreu uma queda de 2,5% na produção em 2023, contribuindo para a desaceleração do crescimento do PIB, que ficou em 1,2%, abaixo da média pré-pandemia, que foi de 1,6%. A União Europeia como um todo também tem enfrentado um crescimento econômico, vamos dizer que lento, registrando uma taxa de crescimento do PIB de 1,3% em 2023, inferior aos 2,3% dos Estados Unidos e inferior também à China, que teve um registro de 5,2%. Fatores como redução nos gastos de consumidores, volatilidade nos preços de energia e os efeitos persistentes da pandemia do Covid-19 contribuíram para essa desaceleração. A União Europeia registrou um déficit comercial de 150 bilhões de euros em 2023, devido em parte ao aumento das importações de produtos tecnológicos dos Estados Unidos e da China, enquanto enfrenta dificuldades para exportar produtos competitivos. Além disso, o investimento europeu em pesquisa e desenvolvimento foi de 30 bilhões de euros em 2023, ainda abaixo dos 600 bilhões que foi dos Estados Unidos e 500 bilhões também que foi investido pela China. Isso limitou sua capacidade de inovar e competir em tecnologias emergentes. A economia da União Europeia opera significativamente abaixo do seu potencial, com uma lacuna de produção estimada em 18%, impulsionada por um crescimento anual médio de produtividade de apenas 0,4%, muito inferior aos 1,8% dos Estados Unidos. E essa lacuna
representa uma perda de aproximadamente 3,5% do PIB, segundo a própria Comissão Europeia. Em 2023, o Índice Global de Inovação posicionou a União Europeia em 14º lugar, atrás dos Estados Unidos e da China, com menos registros de patentes por habitante e menores investimentos em pesquisa e desenvolvimento no setor privado. Além disso, a produtividade do trabalho na União Europeia cresceu apenas 0,5%, significativamente abaixo dos 1,6% dos Estados Unidos e 2,5% da China, como eu havia falado antes. Se a União Europeia conseguisse igualar a taxa de crescimento dos Estados Unidos, poderia adicionar aí 3 trilhões de euros à sua economia até o ano de 2030, criando 5 milhões de novos empregos e reduzindo o desemprego, que atualmente está em uma média de 6,2% para menos de 5%. No entanto, sem reformas significativas e investimentos estratégicos, a Europa corre um risco de ser marginalizada na economia global, podendo contribuir com menos de 10% do PIB global até o ano de 2050. Esses desafios são agravados por problemas demográficos, como o envelhecimento da população, com a idade média subindo para 45 anos até o ano de 2050 e atrasos tecnológicos em áreas como inteligência artificial e biotecnologia. As sanções econômicas contra a China e Rússia, motivadas por tensões geopolíticas, adicionam mais camadas de pressão sobre a economia da União Europeia. Essas sanções interromperam as relações comerciais e aumentaram os custos de energias e também criaram barreiras à entrada de capitais e investimentos, como, por exemplo, antes das sanções, só para terem uma ideia, a Rússia fornecia cerca de 40% do gás natural importado pela União Europeia e 30% do petróleo. Com a imposição dessas sanções, a União Europeia precisou buscar fornecedores alternativos a custos mais altos, elevando assim o preço de energia em 25% no ano de 2023, contribuindo para a inflação e reduzindo a renda disponível dos consumidores. Interessante, né? Então, diante desse cenário, a União Europeia lançou várias iniciativas estratégicas para mitigar os impactos, como diversificar as fontes de energia e também investir em projetos renováveis e eficiência energética. Além disso, programas de apoio a pequenas e médias empresas e iniciativa de inovação tecnológica estão ampliados para compensar as relações comerciais interrompidas anteriormente durante as sanções. No entanto, os esforços para alcançar a resiliência econômica ainda enfrentam desafios significativos, como a necessidade de investimentos contínuos e políticas coerentes entre os Estados-membros. Por fim, modernizar indústrias tradicionais, como a agricultura, e aumentar os investimentos em tecnologia são passos cruciais para revitalizar o crescimento econômico. Apesar das dificuldades, a Europa possui pontos muito fortes e tradicionais em engenharia de precisão e manufatura de alta qualidade. E isso pode impulsionar sua recuperação econômica. Estratégias como a digitalização industrial e o fortalecimento de startups inovadoras são fundamentais para garantir a competitividade da região e um futuro econômico sustentável para a União Europeia. E se você gostou dessa informação, já comenta e deixa seu like aqui no vídeo.